Eu estava sentada no fundo do auditório comendo um churro recheado com doce de leite com o meu melhor amigo. No palco, a oradora da turma de jornalismo tinha acabado de ser pedida em casamento, com direito a buquê, plaquinhas e plateia em lágrimas. E aí, no meio da emoção, um homem gritou: "Eu paguei sua faculdade, sua vadia pilantra!" Era o idiota do meu marido. Todos ficaram em choque. Eu não estava esperando aquela reação dele, por isso foi mais divertido do que eu esperava. Mas calma. Deixa eu voltar um pouco e te contar como chegamos até aqui. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem, com 25 mil inscritos. Tem canal novo por aí postando meus vídeos como se fossem deles, e isso prejudica muito o meu trabalho. Se você perceber que não está no canal original, por favor, saiam e procurem o verdadeiro. Agora bora que lá vem história. Meu nome é Kátia, tenho 32 anos e moro em Passo do Córneo, interior do Rio Grande do Sul, com quase 80 mil habitantes. Aqui a cidade é pequena, mas tem shopping e faculdade. Acreditem se quiser. Minha mãe, Dona Marlene, é costureira e foi mãe e pai ao mesmo tempo. Sustentou a casa sozinha. Mulher pequena, baixinha, com pavio curto. Eu gostava de chamar ela de mentirinha porque ela tinha perna curta. Ela ficava muito brava. Eu terminei o ensino médio e decidi trabalhar para ajudar em casa. A faculdade era um sonho, mas fui empurrando com a barriga. Fui trabalhar como caixa no mercado grande da cidade, o Safari. E ali eu fiquei. Aos 23 anos, num churrasco de domingo de um amigo em comum, conheci o Itamar. Itamar Manjo. O sobrenome já era um aviso. Eu fui boba de não reparar. Itamar tinha 25 anos e era vendedor de sapato na loja Pé Chulé. Para mim, ele era um homem trabalhador, com renda fixa. Dizia que o sonho dele era comprar uma casa e formar uma família. Essas coisas que homem fala quando quer conquistar. E eu caí na dele. Namoramos 1 ano. E aos 24 me casei. Foi um casamento simples no civil, sem festa. O Itamar achou que festa era dinheiro jogado fora. Pra que gastar dinheiro com festa pros outros, amor? Melhor a gente economizar pra comprar a nossa casa. Eu concordei. Ele tinha razão. Botei um vestido branco simples. Fomos no cartório, almoçamos fora com a família e pronto. Marido e mulher. Fui morar com ele na casa que ele já morava antes do casamento. Casa alugada de uma amiga da mãe dele. Aluguel barato, sem contrato, tudo na base da confiança. A gente dividia tudo meio a meio. Eu pagava metade do aluguel. Ele pagava a outra metade. As contas a gente rachava também. Ele ficava com a internet e a luz, eu com a água, o gás e os streamings. O mercado a gente dividia. Era uma parceria que dava certo. Mas nem tanto. Nós dois trabalhávamos fora, escala 6x1. Mas dentro de casa o trabalho era todo meu. Eu cozinhava, eu limpava, eu lavava roupa, eu passava. O Itamar não ajudava em nada. Se eu não fizesse, ninguém fazia. A casa virava um chiqueiro em 3 dias. Mas fui aguentando. Aos 25 eu olhei pra mim no trabalho e pensei, ou eu saio daqui, ou eu morro apitando código de barras. Eu queria largar o caixa, queria escritório, queria terninho. Mais do que isso, queria ser advogada. Desde menina, assistindo séries de advogados, eu achava aquilo o máximo. Mulher de maquiagem firme, salto alto, processando o safado e salvando o inocente. Contei pro Itamar. Ele riu. Não foi sorriso de ironia. Foi gargalhada de verdade, com cabeça pra trás. Kátia, pra que perder tempo e dinheiro fazendo faculdade? Diploma não enche barriga. Claro que enche, Itamar. Se eu virar uma boa advogada, vou ganhar muito dinheiro. Não viaja, Kátia. Tem mais advogado no mundo do que formiga. Tu achas que é só se formar e pronto? Já começa a ganhar 5 pau por mês? Faculdade é ilusão. Eu não terminei o ensino médio e tô aqui, ó, ganhando meus 2.000 por mês, tenho moto, pago as contas, vivo bem. 2.000 reais. Não é pouco, mas o Itamar falava aquele número como se fosse o melhor salário do mundo. Será que ele quer ganhar 2.000 reais pelo resto da vida? Porque eu não queria. Eu queria mais. Eu queria ser advogada. E tem mais, Kátia. Ele continuou já no embalo. Se tu quiseres perder tempo com essa coisa, que seja com o teu dinheiro. Eu não vou investir meu dinheiro nessa perda de tempo. Por mim estava tudo bem. Eu trabalhava. Ganhava pouco, mas ia conseguir pagar minha própria faculdade. Só precisava economizar em coisas supérfluas. Prestei vestibular para Direito na Unicórnio, faculdade particular da cidade. Esse nome é bonitinho, né? O símbolo da faculdade deveria ser um unicórnio colorido, mas pena que não era. Enfim, passei e consegui um belo desconto por ter ido bem na prova. Aí começou a rotina nova. Troquei meu turno no mercado para entrar às 7 e sair às 4. Quando saía, ia para casa, dava um tapa na casa, fazia o jantar, comia, e às 7 já estava na faculdade.
Voltava para casa depois das 10 da noite, e ainda lavava a louça, estendia a roupa e estudava para a prova até a meia-noite. E o Itamar? Em casa jogando videogame ou vendo TV. Às vezes, quando eu entrava pela porta, ele soltava: Tu achas mesmo que vale a pena, Kátia? Olha pra ti, mulher. Tá acabada, cansada, com olheiras. Eu estava acabada mesmo. Mas eu não ia desistir do meu sonho. E quando eu me formasse, ia ganhar mais. E aí a gente poderia comprar a nossa casa dos sonhos mais rápido. Porque sim, a gente estava juntando dinheiro para nossa casa dos sonhos. Toda a hora extra que eu fazia, todo o 13º, todo o trocadinho que sobrava, eu depositava na conta dele. Ai, Kátia, sua burra! Você depositava dinheiro na conta dele? Sim, minha gente, eu depositava. Porque ele me explicava, com cara de gerente de banco, que a conta dele rendia mais CDI do que a minha conta poupança. E pior que era verdade. E eu confiava nele. Mandava todo mês 200, 300 reais. No final do ano, depositava mais por causa do 13º. E em todo Pix, eu botava a mesma descrição. Sempre. Religiosamente. Depósito para nossa casa dos sonhos. Eu digitava aquilo no aplicativo do banco com carinho. Casa dos sonhos. Casa dos sonhos. Casa dos sonhos. Como se cada Pix fosse um tijolinho a mais na parede da nossa futura sala. Na faculdade eu fiz um amigo, o Diego. Diego era o amigo que toda mulher precisa ter na vida. Ele era da minha sala em Direito. A gente se conheceu no primeiro semestre. Ficou colado desde o trabalho da matéria de Introdução ao Estudo do Direito. Daqueles trabalhos que a gente fica horas montando slide e ninguém presta atenção na apresentação, nem o professor. Diego tinha namorado, o Rony. Eles moravam juntos e eu achava o casal mais bonitinho que eu conhecia. Diego e Rony moravam a 2 quadras da minha casa. Descobrimos essa coincidência quando eu reclamei uma noite que ia ter que pegar 2 ônibus para chegar em casa. Ele perguntou onde eu morava. Eu respondi, e bingo. A partir daquele dia, Diego me dava carona toda noite, sem cobrar gasolina, sem cobrar nada. O Diego era assim. Sempre recusava quando eu tentava ajudar com a gasolina. O Itamar, claro, não gostou. Kátia, eu não tô gostando dessa história de tu chegares em casa com um homem toda noite. Os vizinhos vão achar que tu me chifras. Itamar, ele é gay. Tem namorado. Eu já te falei isso. Pois é. Esse é o problema. Muito homem diz que é gay só pra ficar perto das mulheres. Eu olhei pra cara dele esperando o sorriso de quem estava brincando. Não veio. Ele estava falando sério. Tu queres me buscar de moto então, Itamar? Toda noite 10 horas na faculdade? A faculdade foi ideia tua. Foi tu que inventaste. Eu fui contra desde o começo. Não tenho obrigação nenhuma de te buscar 10 horas da noite na faculdade. Então pronto. Fechei o assunto. A conversa morreu ali. Itamar continuava implicando do sofá com o controle remoto na mão e eu continuava chegando de carona com o Diego. Os anos foram passando. Trabalho, faculdade, casa, dormir, repetir. De repente, eu estava no 4º ano de Direito. Faltava pouco. O curso de Direito são 5 anos. E àquela altura, eu já precisava ter começado o estágio obrigatório. Sem estágio, você não conclui. Sem conclusão, você não pega o diploma. Sem diploma, você não faz a OAB. Sem OAB, você não advoga. Mas tinha um detalhe. Estava difícil achar um estágio que pagasse bem aqui em Passo do Córneo. Eu fiz a conta e não fechou. No mercado, eu ganhava mais do que qualquer estágio ia me pagar. Se eu largasse meu emprego, não dava para cobrir a metade do aluguel, as contas, a faculdade, o dinheiro da nossa casa dos sonhos, e ainda comer no fim do mês. Não dava. Conversei com o Itamar. Itamar, eu tô pensando em largar meu emprego no mercado para fazer estágio. Ele se engasgou com a Coca-Cola. Tu vais o quê? Largar meu emprego como caixa para fazer o estágio obrigatório para eu conseguir me formar. E vai ganhar quanto? R$ 1.000. Ele riu. Aquela risada que ele dava antes de soltar a frase preferida dele. Kátia, tu tens um emprego que paga mais de um salário mínimo, registrado com carteira assinada, 13º, férias, FGTS. E tu vais largar isso para ir atrás de um sonho que pode nem dar certo? Tu vais ferrar o nosso orçamento. É temporário, Itamar. É só 1 ano. 1 ano sem pagar dívida é nome sujo no Serasa. É despejo. Como tu vais pagar tua parte aqui em casa? Eu não vou cobrir as contas sozinho, já te avisei. Não era isso que vocês queriam? Direitos iguais? Itamar olhou pra mim com aquela cara de eu te avisei e voltou pro videogame. Continuei trabalhando como caixa. Chegou o final de ano. Eu tinha acabado de completar 29 anos. Para comemorar, Itamar me levou para jantar fora.
McDonald's do shopping onde ele trabalhava. Pedi um McChicken pra ele, um Big Mac pra mim. Usou o cupom de desconto do aplicativo e fez questão de pagar a conta inteira no vale-refeição da empresa. Esse é o meu presente de aniversário pra ti, amor. Eu agradeci, sorri e comi meu lanche feliz da vida. Aquele jantar de R$ 50 foi a última vez que eu olhei pra ele, achando que estava casada com um homem que me amava. Porque uma semana depois, eu ia descobrir algo que mudou a minha vida pra sempre. Era um domingo e eu estava de folga. Normalmente, quando minha folga caía no domingo, eu sempre ia visitar a minha mãe. Mas naquele dia, decidi ficar em casa e fazer uma faxina geral. A casa estava muito bagunçada. Enfiei a mão na massa. Itamar tinha ido pro trabalho. A casa era minha. Cataloguei tudo na cabeça. Lavar roupa, esfregar banheiro, encerar piso, varrer atrás dos móveis, limpar as janelas. Ia ser um dia produtivo. Comecei pela lavanderia. Tinha um monte de roupa para lavar. Fui colocando as roupas na máquina. Peguei uma jaqueta jeans que o Itamar usava para ir pro trabalho, jogada na cadeira da cozinha como sempre. Antes de colocar na máquina, fiz o que eu sempre fazia. Esvaziei os bolsos. Itamar tinha o costume de esquecer dinheiro amassado nos bolsos, e eu já tinha aprendido na marra a sempre conferir antes. Bolso da frente direito. Nada. Bolso da frente esquerdo, um chiclete velho. Bolso de dentro, um papel dobrado. Tirei. Era um boleto. Abri, um boleto da Unicórnio. Na mesma hora pensei, o que um boleto da faculdade está fazendo no bolso do Itamar? Estranhei na hora. Eu não imprimia os meus boletos. Fazia tudo pelo aplicativo. Bati o olho no valor. R$ 598. A minha mensalidade era 450. Aí eu desci o olho até o nome do titular. Valesca Popô. Vic da Silva. Jornalismo noturno, 8º semestre. Eu congelei. Quem? Li de novo. Valesca Popovic da Silva. Não conhecia. Nunca tinha ouvido esse nome na vida. Mas era um boleto da Unicórnio, dentro da jaqueta do meu marido. A primeira coisa que fiz foi tirar foto. Nem pensei. O dedo foi sozinho. Foto do boleto inteiro, foto do nome, foto do código de barras. Deixei o boleto em cima da mesa da cozinha. Continuei a faxina. Esfreguei o chão de cabeça baixa, o coração batendo no ouvido. Mas a cabeça não parava de girar. O que aquele boleto estava fazendo dentro da jaqueta do meu marido? Quem era essa Valesca? Tentei me acalmar. Talvez fosse de uma colega do trabalho, alguma história plausível. Podia não ser nada demais. Mas o meu estômago não estava aceitando essa versão. Itamar chegou às 8 da noite. Me deu um beijo na minha bochecha, pediu para eu fazer um sanduíche. Ele se sentou no sofá e ligou a TV. Eu fui na cozinha, fiz o lanche, peguei o boleto e me sentei ao seu lado. Itamar. Fala, amor. Achei um boleto dentro da sua jaqueta. Quem é Valesca? Itamar se engasgou com o lanche. Tossiu uma. Tossiu duas. Pegou o copo de Coca-Cola e bebeu tudo. Tomou o fôlego. Aquela tosse não era de quem se engasgou de verdade. Era a tosse de quem precisava de tempo para pensar. E ele pensou bastante. E então começou com aquela voz aguda de quem foi pego de surpresa. Ah. A Valesca é filha da Sônia, lá do trabalho. A Sônia não tinha tempo de ir ao banco pagar o boleto da menina, e me pediu para eu pagar. Me deu o dinheiro na mão. Eu paguei pelo aplicativo e esqueci de devolver para ela. A desculpa era plausível. Na cabeça de qualquer mulher distraída, passaria, se não fosse por um pequeno detalhe. Eu conhecia a Sônia. Ela trabalhava com o Itamar há anos, e eu já tinha ido em festas de confraternização da loja. Sônia era solteira e nunca teve filhos. Fazia questão de dizer para todo mundo que seus filhos eram seus 3 gatos siameses. Ele estava mentindo na minha cara, mas fingi que acreditei. Eu sorri e falei, então tá bom, amor. Então leva pra ela de volta. Entreguei o boleto e fui pra cozinha lavar a louça. Eu precisava saber o que realmente estava acontecendo. Se ele mentiu, era porque ele estava escondendo alguma coisa. A minha cabeça até começou a coçar. Sabe aquela coceira na testa que toda mulher reconhece? Pois é, quando começa a coçar, é porque já está brotando. Esperei ele dormir. Itamar dormia que nem pedra, mais ainda quando tomava cerveja. E naquela noite, depois da minha pergunta, ele bebeu 3 latas. Acho que foi para se acalmar. Peguei o celular dele da cabeceira. Sabia o padrão de desbloqueio. Tinha visto ele desenhando dezenas de vezes. Um quadrado simples, sem criatividade nenhuma. Destravei e abri o WhatsApp. Achei a conversa com Valesca. 2 anos. A conversa deles rolava há 2 anos. Mensagens, fotos, áudios, vídeos, boletos, comprovantes de Pix,
presentes, encontros em motel. Ele dizendo pra ela: "Te amo, meu amor." É excitante, mulher bonita e inteligente. Saudade de você, minha princesa. Me passa o boleto da sua faculdade pra eu pagar. Investir na educação é importante. Eu chorei. Não dava pra segurar. 2 anos. 2 anos que ele estava tendo um caso com aquela mulher. 2 anos pagando a faculdade dela. 2 anos dizendo pra ela que investir em educação era importante. E pra mim, esposa dele há 6 anos, pra mim era exatamente o contrário. Pra mim era: diploma não enche barriga. Tu vais te ferrar largando o emprego registrado. Se quiseres perder tempo com essa coisa, que seja com o teu dinheiro. Sequei o rosto na manga da camisa. Chorei o que tinha pra chorar. Fiquei sentada no sofá, na luz apagada, com o celular dele na mão. Não chorei mais. A reação do meu corpo foi outra. Foi uma raiva fria, que é a pior raiva que existe. Tirei print. De tudo. Cada mensagem, cada foto, cada pix, cada boleto de mensalidade pago. Mandei pro meu e-mail. Apaguei os prints da galeria, apaguei o e-mail enviado. Bloqueei a tela e coloquei o celular de volta na cabeceira no mesmo lugar. E ali eu jurei pra mim mesma: eles vão pagar. Fui pra sala. Deitei no sofá, abri a conversa do Diego no meu celular e mandei: "Estás acordado?" Ele respondeu na hora: "Cá, estás fazendo o que acordada, mulher? Estás de folga amanhã?" "Não, Di. É que eu acabei de descobrir uma coisa." Mandei a foto do boleto. Mandei prints da conversa do Itamar com a Valesca. Mandei tudo o que tinha. "Cá, que isso, amiga? O Itamar tem uma amante?" "Parece que sim, Di." "E você a conhece?" "Não, mas ela faz jornalismo na nossa faculdade." "Espera um pouco, amiga. Vou procurar ela no Insta." Segundos depois ele mandou: "Não estou achando. Ela não tem Insta. Não está em nenhum lugar. Só achei ela no Google na lista de aprovados no vestibular. Quem hoje em dia não tem rede social?" Eu fiquei segurando o telefone sem saber o que dizer. Diego que falou primeiro: "Espera cá. 8º semestre de jornalismo. Eu tenho um amigo nessa sala. O Murilo. Amanhã na faculdade eu falo com ele pra ver se eu descubro mais. Tenta dormir, amiga." Desliguei o celular e tentei dormir ali mesmo no sofá. Quando o despertador tocou às 6 da manhã, levantei feito um zumbi. Fiz café, coloquei o pão de forma e frios na mesa. Itamar acordou esticando os braços, nem reparou que dormi no sofá. Comeu o sanduíche dele de presunto e queijo e foi trabalhar de moto. Coloquei o uniforme do mercado, peguei o ônibus, apitei código de barras o dia inteiro no automático. Por dentro, eu estava trincando os dentes. Larguei o caixa às 4, voltei pra casa, troquei de roupa, fiz a janta, peguei a mochila e fui pra faculdade. Diego estava me esperando na porta da Unicórnio ansioso, com a cara de quem tinha muita coisa pra falar. "Cá, eu falei com o meu amigo Murilo. A Valesca é da sala dele mesmo, e você não sabe. Ela tem namorado." Eu ri. Foi uma risada nervosa, daquelas que sai sozinha porque o cérebro não sabe o que fazer. "Tá falando sério?" "Tô sim, Mona. E tem mais um babado. Senta pra não cair." Continuei em pé, e mesmo assim ele disparou: "O namorado dela vai pedir ela em casamento na colação de grau nessa sexta-feira. Toda a sala está sabendo, menos ela. Ela vai ser a oradora da turma, e quando terminar o discurso, parece que o namorado vai entregar um buquê pra ela, e todo mundo vai levantar uma plaquinha formando a frase: 'Valesca, quer casar comigo?'" Fiquei olhando pro Diego sem reação. O cérebro tinha desligado por uns segundos. A vadia tinha namorado, e era amante do meu marido. O meu marido pagava a faculdade dela e ela tinha um namorado. "Di, eu vou matar essa piranha e o cretino do Itamar." "Calma, minha amiga. Tem mais, tem mais. Eu descobri uma coisa que vai fazer você cair pra trás. Se segura." Eu continuei parada em pé na frente dele e ele continuou: "Lembras dos prints que tu me mandaste ontem? Em um deles tinha uma foto da Valesca. Foto com cara de ensaio profissional, luz de estúdio, sabes? Eu cortei só a foto dela e joguei na busca reversa do Google. E... Conta logo de... Calma, Mona. Respira. Ela está num site de acompanhantes, com o nome de guerra, Valesca Hilton. Valesca escrito de um jeito breguíssimo, com W no começo, 2 L's no meio, K e H no final. E sobrenome Hilton, igual a Paris Hilton. Agora foi a hora de me sentar. Sentei numa das cadeiras que ficava na entrada da faculdade. Minha cabeça começou a trabalhar. Espera. Será que o Itamar sabia que ela era acompanhante?
Será que foi ele que foi atrás dos serviços dela? Mas como? Itamar é um pobre fudido. Ganha R$ 2.000 por mês. Como é que alguém que ganha R$ 2.000 por mês acha viável manter uma acompanhante? Não fecha a conta. De jeito nenhum. Não. Acho mais provável que o Itamar não sabia que ela era acompanhante. Muito menos que ela tinha namorado. Ele foi fisgado por ela. E ela conseguiu convencer o meu marido a pagar a faculdade dela em troca de um falso namoro. Porque pelas mensagens que li no WhatsApp era isso que parecia. Um namoro. Não cliente com a garota de programa. E tinha mais uma coisa. Se a Valesca tinha namorado e o namorado ia estar em sua colação, então com certeza ela não tinha convidado o Itamar. Né? Imagina o estrago. Ela não ia querer o palhaço do amante dela aparecendo para cumprimentá-la com um beijo na boca e um buquê na mão. Posto isso, cheguei à seguinte conclusão. 99,9% de chance de a Valesca nunca ter contado pro Itamar que ia ter colação. Meu TCC, trabalho de conclusão de corna, estava pronto. Olhei pro Diego. Ele estava me olhando com aquela cara de assustado, olhos esbugalhados, com uma mão segurando o cotovelo e outra apoiando o peito. Di, a gente precisa ir nessa colação. Ele respirou aliviado. Ah, Mona, finalmente. Tu ficaste imóvel por 2 minutos. Pensei que tivesses tido um AVC. Eu não aguentei. Caí na gargalhada. A cara do Diego com a mão no peito tinha tirado um peso de cima de mim que eu nem sabia que estava ali. Então? Vais comigo? Mas o que tu tens em mente, Cá? Eu dei o meu melhor sorriso diabólico. Di, se eu estiver certa, essa colação de grau vai ficar pra história. Diego abriu um sorriso largo, daqueles que aparecem quando se percebe que vai ter barraco e ele tem ingresso na primeira fila. Tô lá já, conta comigo. Naquela noite cheguei em casa com a cabeça a mil. Itamar estava no sofá, jogando videogame, comendo Doritos sem se importar de sujar o controle. Falei, boa noite, entrei no quarto, deitei e fiquei olhando pro teto. A conta começou a fechar na minha cabeça. Itamar ganhava R$ 2.000 por mês. Pagava metade do aluguel, R$ 500. Luz, internet e metade do mercado, mais R$ 600. Mais o depósito da nossa casa dos sonhos, de R$ 300. E ainda tinha gasolina da moto, jogos novos no videogame, roupas. No melhor cenário, sobravam R$ 300 a R$ 400. E ainda assim, nesses 2 últimos anos, ele estava pagando a faculdade da Valesca, de quase 600 por mês. Mais motel, mais presentinhos. A conta não fechava nunca. A única explicação possível era uma. O Itamar estava usando o dinheiro da nossa casa dos sonhos para sustentar a vagabunda. Depois comecei a pensar em outra coisa. O Itamar tinha relações comigo sem preservativo. E ele tinha relações com a Valesca há 2 anos. A Valesca com certeza tinha relações com sabe-se lá quantos outros homens. E todos esses outros homens com certeza tinham relações com as companheiras, com outras amantes, com sabe Deus quem mais. Sentei na cama de uma vez só. No dia seguinte, antes do trabalho, eu ia direto pro laboratório. Precisava fazer exames com urgência. Terça-feira amanheceu. Antes do Itamar ir pro trabalho, perguntei. Itamar, quanto mais ou menos a gente já juntou para comprar nossa casa? Ele estava dando um gole no café. Até babou. Ah, amor, eu não sei de cabeça assim. Mas eu acho que a gente já está com uns 50 mil, por aí. Mas isso ainda é pouco para dar entrada numa casa. Só 50 mil? Pensei que a gente tivesse juntado mais. Ele se levantou, pegou a chave da moto. Kátia, se tu não estivesses gastando dinheiro com a tua faculdade, teríamos guardado bem mais. Estou atrasado, tchau. Ele saiu sem terminar o café. O barulho da moto desapareceu na esquina, e eu fiquei ali, sentada na mesa. Era a cara dele. A culpa sempre era a minha faculdade. Peguei minha bolsa e fui pro laboratório. Fiz exame de tudo que tinha para fazer. Na hora do meu almoço, fui andando comendo uma coxinha até o escritório do Dr. Marcos Darcy, advogado de família que ficava perto do mercado. Era um escritório bonito, no 2º andar de um prédio comercial, com sala de espera ampla, secretária recebendo na entrada, salas separadas para cada um dos advogados associados e 2 mesas de estagiários do lado de fora. O Dr. Marcos era o titular, conhecido na cidade inteira como advogado justo. Quando eu cheguei lá, levei um susto. Eu esperava encontrar um senhor de óculos na ponta do nariz, gravata frouxa e cara de cansado. Mas o Dr. Marcos Darcy não tinha nada disso. Era um homem de uns 30 e poucos anos, alto, magro,
cabelo escuro com a primeira franja de fios brancos no canto da têmpora, óculos de armação simples e uma camisa social sem gravata. Tinha aquele jeito tranquilo de quem já viu de tudo e não se assustava com mais nada. Sentei na cadeira em frente da mesa dele. Tirei o celular da bolsa. Contei tudo do começo ao fim. Mostrei os prints. Mostrei o boleto. Mostrei os valores que eu depositava na conta do Itamar para nossa casa dos sonhos. O Dr. Marcos ouviu tudo calado, com o queixo apoiado na mão. Quando eu terminei, ajeitou os óculos, pegou um bloco de notas, anotou 3 coisas e olhou para mim. A senhora documentou tudo direitinho. Trouxe data, valor, comprovante de Pix, conversa inteira em ordem. Está muito bem organizado. Eu sorri sem querer. Não era hora de sorrir, mas saiu. É que eu faço direito. Estou no 4º ano da Unicórnio. Ele levantou a sobrancelha com um meio sorriso. Então a senhora já sabe metade do caminho. Vai ficar fácil de explicar. Voltou pro caderninho. Então vamos ao que interessa, dona Kátia. Eu vou entrar com o divórcio litigioso. E a gente vai pedir de volta cada centavo que a senhora depositou na conta dele com a descrição Casa dos Sonhos, com juros e correção monetária. Eu balancei a cabeça, concordando. Era exatamente o que eu queria ouvir. Saí do escritório com a pasta de papelão amarela debaixo do braço e um peso a menos no peito. O dinheiro da Casa dos Sonhos não estava perdido. Cada pix que eu tinha mandado com aquele texto bonitinho, religiosamente, mês após mês, ia voltar para mim. E se o Itamar gastou esse dinheiro com a amante, agora ele teria que rodar bolsinha com ela para me pagar. Marquei retorno para segunda-feira da semana seguinte. Na quarta, saí do mercado e fui na casa da minha mãe antes de ir para a faculdade. Sentei na cozinha e contei tudo o que estava acontecendo. Quando eu terminei, ela se levantou da cadeira sem dizer uma palavra. Foi até a caixa de costura e tirou a tesoura grande, aquela de cortar tecido grosso. Kátia, eu vou cortar o bilau desse desgraçado. Mãe, larga a tesoura. Como esse canalha teve coragem de fazer isso com você? Levei meia hora para convencer minha mãe a largar a tesoura. No fim, ela concordou em ajudar do jeito certo. Combinamos que durante a semana eu ia levando minhas coisas para casa dela aos pouquinhos. Quinta de manhã fui direto no laboratório buscar o resultado dos exames que eu tinha feito na terça. Quando a moça do balcão me entregou o envelope, minha mão começou a tremer. Sentei num banco do corredor e abri. Negativo, 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 positivo. Pra clamídia. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Toda a raiva que eu já tinha do Itamar acabou de ganhar uma camada nova. Camada de vontade de queimar a casa com ele dentro. 7 anos de fidelidade. E o presentinho que eu tinha ganhado do meu marido foi uma clamídia. Brinde da garota de programa que ele sustentava. Saí do laboratório e fui direto pro posto de saúde. Peguei senha, esperei 1 hora na fila. Quando me chamaram, entrei na sala da médica. Ela leu o resultado, fez umas perguntas, perguntou de sintoma. Sem sintoma nenhum. Fiquei sabendo que 70% das pessoas com essa doença são assintomáticas. Descobrem apenas fazendo o exame de check-up. A médica anotou na receita o nome do remédio e mandou eu tomar 4 comprimidos todos de uma vez. A senhora vai precisar avisar o seu parceiro para ele tratar também. Ela falou, sem levantar o olho do prontuário. E o seu parceiro tem que avisar todos os parceiros que ele teve no último ano. E os parceiros dos parceiros dele, a gente também precisa que tomem ciência. Clamídia se espalha que nem fofoca em cidade pequena, dona Kátia. Uma pessoa não tratada infecta 10. Por isso, a comunicação é parte do tratamento. Comunicação é parte do tratamento. Adorei. Pode deixar que eu ia comunicar da melhor forma possível. Peguei os comprimidos na farmácia do posto. Tomei os 4 ali mesmo com aquele copinho de plástico do SUS de uma vez. Quando saí na rua, com o sol batendo na cara, eu tinha uma certeza só. Aquele desgraçado ia se arrepender de ter nascido. Cheguei no mercado, entreguei meu atestado de horas e falei com meu chefe para trocar o dia da minha folga. Consegui. Troquei pro dia seguinte. Sexta, o dia da colação. A sexta amanheceu com sol. Eu acordei antes do despertador. Itamar ainda dormia, com a boca aberta, babando no travesseiro. Olhei para a cara dele e me veio uma vontade quase incontrolável de pegar uma tesoura e fazer aquilo que minha mãe queria fazer 2 dias antes. Mas eu tinha um plano, e o plano era melhor do que cortar o negócio fora. Levantei, fui para a cozinha, coloquei a chaleira no fogo, botei o pão na mesa, os frios, a manteiga. Sentei. Ele apareceu na porta arrastando o chinelo, esfregando o olho, com aquele bafo de gambá morto. Sentou na minha frente e começou a comer tranquilamente. Eu peguei o bule de café quente e joguei na cara dele. Depois peguei pimenta vermelha e esfreguei nos olhos dele. Acertei a cabeça dele com a frigideira pesada de ferro da minha mãe.
Então, veio a voz do Itamar me perguntando: Tudo bem, Kátia? Tu pareces estar sonhando acordada. Saí do transe. Engoli o ódio. Sorri. Servi o café para ele e joguei a isca. Ah, meu amor. Eu estava avoada pensando sobre a colação de grau que vai ter hoje da turma de moda e jornalismo. Ele parou de mastigar. Olhou para mim com a boca cheia de pão. Moda e... jornalismo? Sim, do pessoal que terminou o 8º semestre. É aberto ao público, vai começar às 7 da noite. A faculdade hoje estará lotada. Não vejo a hora da minha vez chegar. Estou tão ansiosa. Falta só mais um ano. A sementinha brotou na cara dele. Eu vi. A expressão pensativa. A sobrancelha levantada. Ele engoliu o pão depressa. Terminou o café quieto. Pegou a chave da moto. Deu um beijo seco na minha bochecha. Eca. E saiu. Pelo visto, a Valesca não tinha mesmo contado pro Itamar que ia ter colação naquele dia. Mas eu sabia que o Itamar não ia perder isso por nada. Ele tinha pago metade daquele diploma. Ia querer ver a piranha pegar no tubo. A única dúvida era: e se ele ligasse pra ela pra confrontar? Será que ela ia inventar uma desculpa? Ia contar que não ia participar? Sei lá. Era um risco. Bom, veremos. 12:00 meu celular vibrou. Uma mensagem do Itamar. Amor, hoje vou fazer hora extra. Final de ano, shopping lotado de gente comprando presente de Natal. Volto tarde. Aham, Itamar. Eu nasci ontem. Respondi com um, ok, amor, boas vendas. Beijos. Aquele idiota com certeza ia. Às 6 da tarde peguei minha mochila e fui pra faculdade como em qualquer dia comum. Aparentemente. Cheguei na Unicórnio e Diego já estava me esperando na porta. Atrás dele, o carrinho de churros da Dona Florinda, um patrimônio da faculdade. Pegamos um cada um. Caminhamos até o auditório principal. O auditório já estava lotado. Diego me puxou pela manga e a gente foi sentar na última fileira lá do fundo, bem no cantinho. As pessoas iam chegando felizes. A avó com um pacote de presente embrulhado, pai puxando criança pela mão, mãe arrumando o cabelo da formanda na entrada, irmão tirando foto, flores, balão de coração. Era cheiro de festa, de orgulho, de meu filho conseguiu se formar, e foi aí que eu vi, entrando pela porta principal, de uniforme da loja, camisa social de manga curta azul, calça bege, segurando um buquê enorme de rosas vermelhas na mão. O dito cujo. Meu futuro ex-marido. Eu cutuquei o Diego com o cotovelo. Olha lá quem chegou. Diego seguiu o meu olhar. Quando bateu o olho no buquê, levou a mão na boca. Mona, não acredito. Que vergonha. Ele trouxe um buquê. O Itamar, em 7 anos de relacionamento, nunca tinha me dado flores. Ele dizia que era dinheiro jogado no lixo. Flor murchava em uma semana. Era melhor dar algo mais útil. Mas, pelo visto, valia a pena jogar dinheiro no lixo pra vagabunda. Foi quando as luzes do auditório foram baixando aos pouquinhos. A plateia foi se aquietando. Um senhor subiu no palco com o microfone na mão. Cabelo grisalho, terno cinza, óculos pendurados no pescoço. Um professor, provavelmente. Daqueles que faz mestre de cerimônia de colação porque empurraram pra ele e ele não soube dizer não. Boa noite a todos. É com imensa gratidão que estamos aqui hoje, neste momento tão especial. Blá 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 blá. Aquele discurso mela-saco de sempre. O professor terminou e recebeu aquele aplauso por obrigação, e começou a chamar os formandos. Primeiro foram os de moda. Eram só 8. Subiram pelo lado direito do palco, pegaram o canudo, posaram pra foto e foram sentar na parte de cima das cadeiras reservadas. A cada nome chamado, um pedaço diferente da plateia explodia em grito. Família, amigos, namorado, noivo, amante, plaquinha levantada, balão estourando, prima chorando porque sabia que dali em diante ia chover de comparação em todo aniversário de família. Depois foi a vez do jornalismo. 30 formandos. A fila lá fora já era considerável. Foram subindo um a um. E então, finalmente chamaram. Valesca Popovic da Silva. A plateia explodiu mais alto do que em qualquer formando anterior. Os colegas de turma estavam todos preparados. Era óbvio que ela era a estrela aquele dia. Gritos, aplausos, assobios. Ela entrou no palco como se fosse a Miss Universo. Só faltou jogar beijinhos pra plateia. Vestia uma beca preta mais justa que a dos outros. Salto agulha vermelho que combinava com o batom, cabelo loiro platinado com penteado de salão, maquiagem profissional, cílios postiços, brilho na pele. Andava devagar de propósito, pra ser vista. A bicha era bonita mesmo, eu não vou mentir. Pegou o canudo, deu o sorriso mais ensaiado do mundo pra fotografia, mandou tchauzinho pra plateia e foi sentar na fila da frente.
Eu olhei pro Itamar. Ele estava com o sorriso mais bobo que eu já vi na minha vida, que nem criança esperando o Papai Noel. Depois foram chamados o resto. Quando o último formando sentou, o mestre de cerimônias voltou pro centro do palco com o microfone na mão. Blá, 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 blá. E agora, com vocês, a oradora da turma de jornalismo, Valesca Popovic da Silva. Eu me ajeitei na cadeira. Dei uma mordida no churro. Era agora. O show já ia começar. A Valesca se levantou da cadeira e foi em direção ao púlpito com aquele sorriso de quem ia receber o Oscar. Ajeitou o microfone. Boa noite, queridos professores, queridos colegas, queridos familiares. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Principalmente para mim, que vim de uma família simples do interior. Eu sempre trabalhei firme, acordava todo dia às 5 da manhã para estudar antes do trabalho, e trabalhei duro para pagar minha própria faculdade com o suor do meu rosto. Hoje eu posso dizer que valeu a pena. Quem se esforça sempre alcança. Eu olhei pro Diego. Diego olhou para mim e cochichou. Ela acordava 5 da manhã para atender cliente? Essa aí deve ter sofrido mesmo. Imagina trabalhar onde todo mundo quer foder com ela. Eu mordi o churro para não rir alto. Esse Diego não prestava. Lá na frente eu via o Itamar se remexendo na cadeira. Cruzava a perna direita, depois esquerda. Coçava o pescoço. Olhava pro buquê. Olhava pro palco. Deu pra ver no rosto dele a confusão dentro de sua cabeça oca. Então a Valesca encerrou com a frase clichê de sempre. Para encerrar, eu queria, em nome de toda a nossa turma, agradecer aos nossos pais, aos nossos professores e a todos os familiares que acreditaram na gente esses 4 anos. Esse diploma é tão nosso quanto é de vocês. Muito obrigada e boa noite. Aplauso geral. Mãe da Valesca filmando. Pai chorando lágrima de orgulho. Coitado. Foi quando lá da fileira do meio, um homem se levantou. Terno e gravata. Cabelo castanho, olhos claros. Bonito. Era o namorado dela, Bruno. Bruno subiu no palco com um buquê maior do que o do Itamar. Pegou o microfone do mestre de cerimônias, que entregou já sabendo o que ia acontecer. Abriu o sorriso mais apaixonado que eu já vi um homem fazer. Limpou a garganta e começou a falar. Valesca, meu amor. Todo mundo ficou em silêncio. A Valesca pôs a mão na boca. Há 3 anos eu te conheci e desde aquele dia eu sabia que tu eras a mulher da minha vida. Hoje, na frente da nossa família, dos nossos amigos, dos professores que te viram crescer. Então o Bruno se ajoelhou no chão, abriu uma caixinha. Os colegas de jornalismo ao fundo, de uma vez só, levantaram as plaquinhas. Cada um com uma letra formando a frase. Valesca, quer casar comigo? A Valesca caiu no choro ali mesmo, no palco. Levou as 2 mãos no rosto. Sim, sim, Bruno. Claro que sim. 1000 vezes sim. Pulou no pescoço do Bruno, derramando rosa pelo chão do palco, beijo na boca na frente do auditório inteiro. Aliança sendo colocada no dedo. A plateia explodiu. Mãe da Valesca chorando alto. Pai gritando, oh meu Deus, minha filhinha! Família filmando. Aplausos. A coisa mais bonita do mundo. Eu olhei em direção ao Itamar. E foi quando aconteceu. Ele se levantou abruptamente, apontou o buquê pro palco e gritou. Eu paguei a tua faculdade, sua vadia pilantra. E tu tinhas um namorado? Ele estava de pé, cara vermelha. Veia saltada do pescoço. A plateia inteira congelou no meio do choro. Eu quase derrubei meu churro no chão. Não estava esperando uma reação tão escandalosa. A mãe da Valesca virou para ele furiosa. Você está louco! Está estragando o momento mais feliz da vida da nossa filha! Quem diabos é você? Eu olhei para o palco. A Valesca tinha perdido a cor. Ficou travada, boca aberta, olhando para o Itamar como quem viu um fantasma do passado, do presente e do futuro de uma vez só. O Itamar, que já estava com sangue nos olhos de raiva, respondeu. A senhora quer saber quem eu sou, dona? Eu sou o namorado da sua filha. Eu a ajudei a concluir os estudos. Fui eu quem pagou os 2 últimos anos de faculdade dela. E agora eu acabei de descobrir que ela tinha um outro namorado. A Valesca, do palco, conseguiu finalmente abrir a boca. Mas o que é isso? Isso é mentira! Eu nunca vi esse homem antes na minha vida! Itamar, possesso de ódio, soltou uma gargalhada de hiena. É mesmo, Valesca? Nunca me viste na vida? Mexeu no celular dele uns 3 segundos. Virou a tela do celular para a plateia. De onde eu estava sentada, lá no fundo, não dava para ver direito o que era a foto. Mas pela reação de quem estava sentado perto, e principalmente pela reação dos pais da Valesca lá na fileira da frente, era foto bem explicativa. Mão na boca, olho arregalado.
gente cutucando o vizinho do lado, gente desviando o olhar. Itamar saiu andando da fileira do meio em direção à família da Valesca, esticando o celular no ar como se fosse um troféu. A senhora quer ver mais, dona? Eu tenho muitas outras fotos. Olha aqui. Olha aqui essa. E essa outra. E essa aqui então. A senhora reconhece quem é esse homem do lado dela? Valesca, do palco, gritou chorando. Para com isso, Itamar! Para! Itamar levantou a cara para ela e abriu um sorriso de psicopata. Ah, voltou à memória, Valesca? Agora sabes quem eu sou? O Bruno, que até aquele momento estava tentando entender o que estava acontecendo na vida dele, finalmente acordou. Decidiu defender a amada. Para com isso agora, cara! Ou eu chamo a polícia! Itamar não parou. Subiu no palco direto. Os dois ficaram cara a cara. O empurra-empurra começou. Bruno empurrava o Itamar. Itamar empurrava de volta. Bruno mandou um soco direto na cara do Itamar. Itamar caiu, levantou, partiu para cima, os dois rolando no palco. Valesca ficou paralisada. Mas o que mais chamava atenção era o olhar dela de quem não estava conseguindo processar nada do que estava acontecendo. Olhava para a plateia, olhava Bruno e Itamar se pegando no soco, olhava para as plaquinhas no chão que antes estavam formando o pedido de casamento dos sonhos dela. A boca abrindo e fechando sem som, como peixe fora d'água. O dia que era para ser o melhor da vida dela tinha virado um pesadelo na frente de 200 pessoas. E você acha que os colegas formandos dela foram ajudar? Apartar a briga? Confortá-la? Que nada. Eles estavam tendo o melhor dia da vida profissional deles. Cada formando da turma de jornalismo com o celular na vertical, gravando tudo. Filmando do canto, do meio, do fundo, alguns subiram em cadeira. Os mais sensíveis estavam com cara de assustados. Os outros estavam rindo, empolgados, percebendo que aquela era a primeira matéria exclusiva da carreira deles. E os professores e os funcionários da faculdade que estavam ali saíram correndo para chamar a segurança. Mas todos juntos, em bando, ninguém queria se meter em briga alheia. Afinal, não eram pagos para apanhar por tabela. Foi nessa hora que pensei numa possibilidade. Eu olhei para o Diego e disse: Diego, eu conheço o Itamar há 7 anos. Tenho certeza que se eu falar para ele sobre a doença, ele não vai avisar a Valesca depois dessa humilhação toda. E a Valesca vai seguir contaminando cliente atrás de cliente. Cada cliente vai passar para as outras parceiras. Em 3 meses essa cidade vira surto de clamídia. E eu não vou ter sossego sabendo disso. O que tu acha se eu... Contei para ele a minha ideia. Diego pôs a mão na boca. Sério, Cá? Tu terias coragem? Eu sorri para ele. Aquele sorriso que ele já conhecia. Sorriso de quem já tinha decidido. Levantei da cadeira sem responder, sem pressa, com o churro pela metade ainda na mão esquerda, e fui andando em direção ao palco. Andei pela lateral, pela parede. Ninguém olhou para mim. Todo mundo estava olhando para o caos no palco. Subi os degraus. Itamar e Bruno ainda rolando no chão, dando soco um no outro, e o microfone do lado esquecido no chão. Caminhei devagar até o microfone. Passei bem ao lado da cabeça do Itamar, que estava caído de barriga para cima naquele momento. O que eu vou contar agora não me orgulho de ter feito. Por favor, não me julguem. Mas naquela hora eu era só uma esposa traída com clamídia recém-diagnosticada. Eu parei. Abaixei. E amassei o que sobrava do churro frio bem no meio do rosto dele. Doce de leite gelado entrando pelo nariz, escorrendo pela boca aberta, pegajoso na bochecha. Pedaços de massa frita grudando no bigode mal aparado. O Bruno, que estava por cima do Itamar tentando dar mais um soco, parou seco. Soltou o cara, se afastou meio cambaleante. Olhou pra mim com aquela cara de: quem é essa louca e por que ela está esfregando o churro na cara do cara? Limpei a mão na perna da minha calça jeans mesmo, me levantei, peguei o microfone caído no chão. O Itamar soltou um grito. Mas que porra é essa? Esfregando o rosto com as 2 mãos, cuspindo doce de leite, sem entender o que tinha caído nele. Levantou o olhar para ver quem tinha feito aquela maluquice. E foi quando me viu, lá em pé no centro do palco, com o microfone na mão. Kátia! Kátia! O que tu fazes aqui? Ignorei. Bati a mão no microfone 2 vezes para ver se ainda estava ligado. Estava. Com licença. Oi. Oi. As cabeças foram se virando para mim, uma a uma. O barulho foi diminuindo. Com licença. Boa noite a todos. Meu nome é Kátia Manjo. Sou esposa há 6 anos do Itamar Manjo. Esse cara aqui, ó, apontei. A plateia começou a cochichar. Ele é casado?
O cara é casado e namorava a Valesca? Deixei o cochicho acontecer e continuei. No começo dessa semana, eu descobri que o meu marido vinha tendo um caso há 2 anos com essa queridona aqui. Apontei para Valesca, que estava encolhida no canto do palco, tentando se esconder atrás das cortinas vermelhas. Inclusive, ele acabou de confirmar essa informação na frente de todos vocês. Vocês são testemunhas. Itamar, ainda no chão, sussurrou. Kátia, amor, deixa eu... Continuei sem olhar para ele. Pois bem, quando descobri o caso, descobri também sobre o estilo de vida que a Valesca levava. E o que eu descobri foi suficiente para eu correr para o laboratório fazer todos os exames possíveis. A plateia inteira em silêncio absoluto. Os meus exames deram positivo para clamídia. Um ó coletivo. Mulher na primeira fila pôs a mão na boca. Outra senhora atrás soltou um Jesus Cristo. Continuei. Eu, em 7 anos junto com esse homem, nunca o traí uma vez sequer. Logo peguei isso dele. Fiz uma pausa para deixar a informação aterrissar. Olhei para o Itamar. A cara dele era impagável. Cara de quem tinha acabado de descobrir, ao vivo na frente de 200 pessoas e com doce de leite escorrendo do queixo, que tinha clamídia, e que tinha passado isso para a esposa. Mas a gente sabe como isso funciona, não é mesmo? Se ele me passou, a Valesca provavelmente também tem. Se a Valesca tem, o noivo dela também tem. E qualquer pessoa que tenha tido relação desprotegida com eles... Bem, vocês já entenderam onde eu quero chegar. Foi nessa hora que a casa caiu para muita gente naquela noite. E olha que eu tinha falado pouco. Eu, do alto do palco, pude ver tudo de camarote. Lá na fileira da frente, um senhor de terno cinza tampava os olhos com a mão como se estivesse implorando para os santos tirarem ele dali. A esposa do lado virou para ele com cara de interrogação. Um pouco mais atrás, um rapaz começou a passar a mão na nuca, no rosto, no pescoço. A moça ao lado virou e perguntou alguma coisa baixinho. Ele apenas olhou para ela com aquela cara de arrependimento. Ela se virou e foi embora. Ele foi correndo atrás. Tinha gente cochichando nervosa, gente discutindo já alto, gente saindo do auditório a passo apressado. Era um corre-corre só. Olhei para Valesca. Ela olhava para a plateia em pânico. Vi o cérebro dela trabalhando. Talvez pensando em quantos clientes dela estavam ali presentes naquela noite. Talvez fazendo a conta de quantos tinha contaminado. Uma pena que eu não podia dizer no microfone que ela era acompanhante de luxo, senão eu poderia ser processada. Mas um idiota fez o trabalho sujo por mim. Lá no meio do auditório, um homem se levantou da cadeira, vermelho de raiva, apontando o dedo para o palco, gritou enquanto ia em direção à porta de saída. Como uma agência de acompanhante que cobra caro não tem controle de saúde das mulheres. Vou processar a agência. Ele saiu e bateu a porta. As pessoas ficaram em silêncio por uns 2 segundos tentando entender o que tinham acabado de escutar. Depois explodiu num cochicho coletivo. Ela é uma acompanhante? Tipo de idosos? Não, Lourdinha. Acompanhante é o nome chique pra garota de programa. Jesus amado. Então ela é uma prostituta? Foi nessa hora que o Itamar e o Bruno viraram ao mesmo tempo pra Valesca. Acabavam de descobrir, ali, ao vivo, na frente de 200 pessoas, que a mulher que os dois disputavam era uma acompanhante. O Itamar se aproximou de mim, quase de joelhos implorando. Amor, eu não sabia que ela era uma acompanhante. Eu juro. Kátia, me perdoa. Ela me seduziu. Eu fui um idiota. Eu juro que não queria te passar nada, amor. Eu juro. Olhei para a cara dele ainda suja de churro e dei uma risada seca. Como se o fato dele não saber que a mulher era acompanhante o isentasse, em algum universo paralelo, de ter me traído com ela durante 2 anos. Que babaca. Itamar, tu és um maldito traidor. Nada vai me fazer te perdoar. Aliás, eu já tirei todas as minhas coisas da casa. Segunda-feira, meu advogado, o Dr. Marcos Darcy, vai entrar com o pedido de divórcio. E pode ir guardando dinheiro, porque eu sei que tu gastaste com ela o dinheiro que a gente estava juntando para comprar a casa. Tu vais me devolver tudo com juros e correção monetária. Itamar abriu a boca para rebater. Kátia, tu não vais fazer isso comigo. Tu não tens coragem. Tenho, e já fiz. Foi nesse momento que eu ouvi a Valesca chorando alto atrás de mim. Virei para olhar. Estava de joelhos no palco, agarrada na perna da calça do terno do Bruno. Beca preta amassada, cabelo desfeito, batom borrado. Implorava com aquela voz de criança que perdeu o brinquedo. Bruno! Bruno, me perdoa! Foi só um casinho! Não significou nada.
Foi um momento de fraqueza. Eu te amo, Bruno, eu juro. Quero me casar com você. Um casinho que durou 2 anos. Pensei comigo. Bruno olhou para ela do alto. Sem raiva, sem pena, sem nada. Só vazio. Aquele olhar que dói mais que qualquer xingamento. Ela continuou implorando, agarrada nele. E aí ele pegou a mão dela com calma, devagar. Eu até vi a Valesca abrir um pequeno sorriso esperançoso, achando que ele ia ceder, que ia perdoar, que ia sair dali com ela de mãos dadas para sempre. Mas o Bruno só puxou a mão dela para cima, segurou o anel de noivado, aquele que ele tinha colocado no dedo dela 5 minutos atrás, e tirou. Pera. Como assim só 5 minutos? Pois é, meu povo. Toda essa baixaria aconteceu em apenas 5 minutos. Continuando. Bruno, sem dizer uma palavra, sem olhar para ela uma única vez mais, virou as costas e foi descendo do palco. Saiu pelo corredor central com a cabeça erguida, sem olhar para ninguém, sem chorar, sem reagir. Saiu pela porta principal e foi a última vez que alguém o viu na cidade. A Valesca gritou atrás dele. Bruno! Bruno! Volta! Bruno, por favor, eu te amo! Bruno não voltou. Foi quando os pais da Valesca subiram no palco. A mãe, ainda chorando alto. O pai com o queixo travado, sem expressão nenhuma. A Valesca viu os dois chegando, abriu os braços esperando o consolo da família e saiu cambaleando com aquele salto-agulha em direção ao colo da mãe. Mas o pai foi mais rápido. Pôs a mão aberta na frente de Valesca, querendo distância. O pai não levantou a voz. Falou baixo, mas eu escutei. Vais pra casa só pra buscar tuas coisas, Valesca. A gente não te quer mais morando lá. Tu envergonhaste a família. Virou as costas. A mãe foi atrás, sem coragem de olhar pra filha uma última vez. Desceram do palco e foram embora. A Valesca agora estava sozinha, desamparada. Ela olhou pro Itamar com um último sopro de esperança. Itamar, amor. Amor? Tu tens coragem ainda de me chamar de amor? Tu me enganaste por 2 anos, me fizeste de trouxa. Eu paguei a tua faculdade, Valesca. Eu te dei presentes. E tu tinhas namorado e ainda por cima és uma prostituta. Eu perdi a minha mulher por tua causa. Eu perdi minha vida por tua causa. Tu não vales o chão que pisas. Itamar saiu cambaleando do palco, ainda com pedaços de churro caindo do bigode e olho roxo. A Valesca caiu de joelhos no chão e olhou para mim. Acho que era um último apelo. Quem sabe a esposa traída faria alguma coisa. Ficasse com dó. Sororidade. Sororidade o rabo dela. Virei as costas. Desci as escadas em silêncio. Não olhei para trás uma única vez. Quando levantei o olhar para o auditório, percebi que não tinha mais ninguém sentado. Toda a plateia já estava em pé descendo pelos corredores em fila, indo embora. O show tinha acabado. No caminho vi casal discutindo no meio do corredor, mulher arrastando o marido pelo braço, gente saindo com o celular ainda na vertical, gente cochichando entre si, gente gravando áudio contando o que tinha acontecido. A partir daquele dia, aquela cidade seria outra. Diego me esperava no fim do corredor central. Me deu o braço. Saímos juntos pela porta principal sem pressa, no meio da multidão. Foi quando os seguranças da faculdade apareceram. Entraram correndo no auditório. Chegaram só um pouquinho atrasados. Se tivesse alguma emergência de verdade, tava todo mundo lascado. Continuamos andando em direção ao carro. No carro, ele virou pra mim com aquele sorriso safado de melhor amigo. Cá, tu foste fantástica. Parecia que eu estava assistindo uma peça de teatro lá em cima. Cada palavra no lugar certo. O churro na cara do Itamar? Foi genial! Nós rimos juntos. Ah, Cá, deixa eu te contar. Conte. Mandei o link do perfil da Valesca do site de acompanhantes pro Murilo. Ele disse que ia voltar correndo pra casa dele e escrever uma matéria. Vai postar amanhã cedinho no Insta dele. Vai bombar, Mona. Amanhã a gente vê o resto do estrago. Deitei a cabeça no encosto do banco e fechei os olhos. Pela primeira vez em uma semana, respirei fundo. De verdade. No dia seguinte, a matéria já estava no ar. Em 24 horas, 2 milhões de visualizações. Em 2 dias já estava até no portal do Léo Meses. O Itamar e a Valesca viraram meme nacional. E a cidade? Em uma semana, os laboratórios de Passo do Córneo ficaram lotados. Era fila para fazer exame de IST. O Murilo virou o influencer de fofocas oficial. Não só da nossa cidade, das cidades vizinhas também. Começou a receber convite para cobrir festa, restaurante novo, loja de roupa. Em 3 meses, já estava até com a gente cuidando da agenda dele. A Valesca foi cancelada por aqui. Sumiu.
O Bruno também sumiu. Coitado, único inocente daquela história toda. Já o Itamar eu torcia pra sumir também, mas infelizmente não sumiu. Começou a fazer escândalo todo dia na porta do mercado, implorando o meu perdão de joelhos na calçada. Em 2 semanas eu perdi o emprego. O gerente disse que os clientes estavam reclamando e o mercado estava perdendo cliente por causa do circo que ele fazia. Saí da sala do meu ex-chefe e fui direto pro escritório do Dr. Marcos. Quando cheguei lá, o Dr. Marcos conseguiu me encaixar. E eu contei a novidade, que o Itamar fez tanto alvoroço no mercado que eu acabei sendo demitida. O Dr. Marcos respirou fundo. Anotou no caderninho. Ajeitou os óculos. Dona Kátia, isso é grave. A senhora foi demitida porque ele insistiu em causar tumulto no seu local de trabalho? Vou adicionar perda do emprego nas solicitações de dano material no processo de divórcio. Vamos fazer ele pagar por isso também. Eu balancei a cabeça que sim, satisfeita. Era exatamente o que eu queria ouvir. Foi quando ele endireitou a postura na cadeira e mudou um pouco o tom. Aproveitando o momento, Dona Kátia, a demanda de divórcio na cidade explodiu depois daquela colação. Só nessas 2 últimas semanas, eu peguei 10 casos novos. E todas elas, sem exceção, disseram que vieram aqui por indicação da senhora. Eu fiquei sem entender por um segundo. Aí caiu a ficha. Foi lá no auditório. Quando eu avisei o Itamar que meu advogado, o Dr. Marcos Darcy, ia entrar com o divórcio. Doutor, me desculpa, não foi de propósito. Saiu na hora, na raiva do momento. Eu nem pensei nas consequências. Dona Kátia, fica tranquila. Ele sorriu pela primeira vez na conversa toda. Eu não estou reclamando, estou agradecendo. A senhora encheu a minha agenda das próximas 6 semanas, e é exatamente por isso que eu queria te oferecer uma vaga de estagiária aqui, se a senhora estiver disponível. Eu preciso de mais uma pessoa urgente, e tu já estás no 4º ano de direito. Encaixa perfeito. O que tu achas? Eu olhei para ele e sorri. Aceito, doutor. Obrigada. Eu sabia que o estágio pagava menos que o mercado. Mas a rescisão de 10 anos trabalhados, mais o FGTS, mais o seguro-desemprego, davam para me manter tranquilamente por alguns anos. E mais importante, eu ia finalmente trabalhar com direito. Era o que eu sempre quis. Saí dali pensando, 10 divórcios numa cidade pequena em 2 semanas? Quantos seriam culpa direta da Valesca? Quantos clientes tinha essa mulher só em Passo do Córneo? Eu levantei as mãos e dei graças a Deus de ter pegado só a clamídia. Por falar na Valesca, 2 meses depois ela apareceu em outra matéria do Murilo. Ele descobriu que Valesca tinha deixado de ser acompanhante para abrir conta em site de venda de conteúdo adulto. Vendia foto e vídeo para quem quisesse pagar. Bom, pelo menos ela continuava trabalhando com o que gostava. O divórcio saiu 1 ano depois. O Itamar foi condenado a me pagar R$40 mil, todo o dinheiro da Casa dos Sonhos com juros e correção monetária, mais 15 mil em danos morais e materiais. Ele continuou trabalhando como vendedor de sapato na Pechulé. O chefe dele só manteve ele no emprego porque eram amigos pessoais. Infelizmente, o Itamar não precisou rodar bolsinha para me pagar. Hoje em dia, as coisas estão mais fáceis. Ele pegou empréstimo no banco e parcelou em 120 vezes. Eu me formei na Unicórnio. Fiz a prova da OAB e passei. O Diego também passou na mesma prova. Pouco depois, ele e o Rony se mudaram para a capital. Diego conseguiu vaga de associado num escritório grande, daqueles com 20 advogados e 3 andares de prédio. Mas a distância nunca afastou a gente. Toda vez que ele volta para Passo do Córneo para visitar a família, a gente marca. Almoço, jantar, fofoca até de madrugada. Diego nunca deixou de ser o meu melhor amigo. E nunca vai deixar. Para comemorar minha OAB, o Dr. Marcos me chamou para jantar num restaurante novo da cidade. Eu vou contar agora um segredinho para vocês. Eu tinha uma quedinha por ele desde aquele primeiro dia no escritório. Pelo visto, era recíproco. A gente começou a namorar 2 semanas depois desse jantar. O escritório cresceu muito nesses anos. O Marcos contratou mais 5 advogados, alugou mais um andar, dobrou a equipe de estagiários. Após 3 anos de namoro, fui convocada para uma reunião na sala do Marcos, logo pela manhã. Eu pensei que fosse cliente, processo, alguma coisa. Mas quando entrei, o Marcos estava sentado. Na sua frente, 2 pastas, uma vermelha, a outra azul. Ele se levantou. Kátia, eu te chamei aqui para te fazer 2 perguntas. Tu queres ser minha sócia? Abriu a pasta azul, era o contrato social. Antes de eu responder, ele abriu a pasta vermelha. Tinha um anel. Ele pegou, se ajoelhou na minha frente. E tu queres ser minha esposa? Eu chorei. Disse sim para as 2. Já que as coisas estavam indo bem,
Decidi aposentar minha mãe. Comprei um apartamento para ela num bairro bom da cidade, daqueles com piscina, academia, salão de festa, área verde com churrasqueira coberta e até salão de jogos. Ela fez amigas novas em uma semana e hoje está curtindo a aposentadoria que ela merecia há uns 20 anos. Quando eu contei para ela sobre o noivado com o Marcos, ela chorou, secou o rosto no pano de prato, me abraçou e disse: "É, minha filha, tem males que vêm pro bem. O Itamar foi posto no teu caminho só para tu encontrares o verdadeiro amor depois. Tudo na vida acontece por um motivo." Nesse momento fui lembrando de tudo o que aconteceu comigo. No casamento com o Itamar. Na decisão de começar a faculdade aos 25 anos. Na escolha de fazer faxina ao invés de visitar minha mãe. No boleto dentro da jaqueta. No Diego sendo amigo do Murilo. No exame de clamídia. No pedido de casamento na colação. No homem revoltado querendo processar a agência de acompanhantes. No escândalo na porta do mercado. Na minha demissão. No estágio oferecido por Marcos. Cada peça encaixada, cada decisão certa ou errada, foi escrevendo a minha história até aqui sem eu perceber. E é esse recado que eu quero deixar para você. A tua vida pode parecer ruim agora. Pode parecer um caos sem saída. Mas talvez ela esteja apenas começando a ser reescrita. Tenha paciência. Cada peça vai se encaixando aos poucos, na hora certa, no lugar certo, sem você perceber. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra churros. Eu gosto de saber quem aguentou até o final da história. Muito obrigada de verdade por ter ficado até aqui. Se gostou, deixa um like e um hype para ajudar o canal a crescer. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. Um beijo grande e a gente se encontra no próximo vídeo.